para ganharmos tempo, abra por gentileza a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 11, ok? Livro do Gênesis, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 25, ok? Até o verso 4 do capítulo 12. Nós vamos ler capítulo 11 do verso 25 até o verso 4 do capítulo 12, tá bom? O pastor Alain conseguiu, os slides estão prontos, tudo ok? Tá bom. Gênesis, capítulo 11, nós vamos ler do verso 25 até o versículo de número 4 do capítulo 12. Está escrito: E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Amém. Queridos, nos versículos de 25 a 32, lemos parte da genealogia de Abrão, este que posteriormente seria chamado pelo nome de Abraão. O que é a genealogia? Genealogia é a ciência que estuda a origem, evolução e disseminação das várias gerações de uma família. A partir de informações buscadas em documentos e certidões de pais, avós e bisavós, as pessoas conseguem descobrir seus antepassados, quando e onde eles nasceram. Mais especificamente, sugere-se que as genealogias, elas foram criadas com o objetivo de justificar o nascimento de uma criança com linhagem real. Ou seja, pela genealogia, descobre-se o quão importante a pessoa é ou poderá ser. Eu gostaria de desenvolver a mensagem desta noite usando como base a história do nosso pai na fé, Abraão. Existem muitas lições, muitos ensinamentos que nós podemos extrair da história deste patriarca. E eu gostaria de destacar algumas aqui nesta noite. O tema da mensagem desta noite será Aprendendo com a História de Abraão. Aprendendo com a história de Abraão. A primeira lição que a história de Abraão nos ensina é que ninguém, absolutamente ninguém, nasce por obra do acaso.
Deus tem um propósito para cada pessoa. A Bíblia, ela apresenta a árvore genealógica de Abrão com um propósito, com uma finalidade: mostrar que da descendência dele viria o Messias, o Salvador, conforme havia sido prometido. Certamente, quando Abrão nasceu, longe estava Terá de imaginar quem seria esse menino, o homem que ele se tornaria, a importância que ele teria no plano divino de salvação para a humanidade. Talvez para Terá se tratava apenas do primogênito que herdaria a maior parte dos seus bens, a maior parte das suas posses. Mas no céu, Deus já havia traçado um plano diferente, um propósito diferente. E Abraão só seria feliz, só seria bem-sucedido se seguisse esse plano, esse projeto de Deus para a sua vida. Talvez quando você nasceu, os seus pais pensaram que você seria apenas mais um na sua casa. Porém, no céu, Deus já havia arquitetado um plano, um projeto para você. E você só será feliz, você só será completo, se você decidir viver não mais segundo os seus planos, os seus projetos e os seus sonhos, e sim segundo os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. Pois antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você. Antes de você nascer, Deus já tinha um projeto para a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Jeremias era filho de sacerdote. Foi criado junto dos sacerdotes em Anatote. E certamente seu pai, os sacerdotes, e ele mesmo pensou que seria um sacerdote. Mas Deus interviu e disse: tu serás profeta. Você não vai ser o que os outros querem que você seja. Você será o que Deus quer que você seja. Você não viverá da forma que você planejou, ou que talvez os seus pais planejaram para você. Mas uma coisa é certa: você vai viver da forma que Deus planejou, que Deus projetou para você. Busque ao Senhor e Ele te dará a direção e as estratégias para alcançar o que deseja o teu coração. Isaías capítulo 55, verso 6 ao 9. Isaías 55, verso 6 ao 9. Veja: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Busque ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, se alinhe ao plano e à vontade de Deus para a sua vida, e desfrute do melhor que Ele tem para te dar. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos, os projetos dele são melhores, os sonhos dele para você são melhores talvez do que os seus. Então se alinhe ao sonho e ao projeto de Deus para a sua vida. Você não veio a este mundo por acaso. Deus já havia planejado e projetado algo para a sua vida, e você precisa se alinhar aos sonhos e aos projetos de Deus. Segunda lição que nós aprendemos com a história de Abrão: quem anda com Deus não se prende ao passado. Dos versículos 28 ao 32 do capítulo 11, nós lemos aqui que Arã morreu. Terá intentou ir para Canaã, mas ficou na cidade chamada Arã até a sua morte.
A ideia inicial, o projeto inicial, o propósito inicial, era sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Mas ao se deparar com uma cidade que tinha o nome de seu filho, que havia morrido, parece que Terá não encontrou forças para seguir adiante e ficou parado na cidade de Harã. O problema é que quem fica preso ao passado não consegue viver o presente na sua totalidade e não consegue ter perspectiva de um futuro melhor. Terá precisava superar a sua perda. Terá precisava seguir firme no propósito para chegar em Canaã e ser feliz com a sua família. Mas ao se deparar com a cidade que o fez lembrar de seu filho, parece que ele não conseguiu encontrar mais forças e morreu ali. Talvez você chegou aqui neste mesmo estado. Você ainda não conseguiu superar as perdas, as frustrações, as decepções, as traições. Alguns ambientes te paralisam por causa de traumas que você ainda carrega do passado. Alguns desafios que são colocados diante de você te paralisam por causa das más experiências que você teve no passado. Se ainda te incomoda, talvez seja porque você ainda não perdoou. Se ainda te paralisa, talvez seja porque você ainda não superou. Hoje Deus quer te curar. Ele quer tratar das suas feridas. Ele quer curar as suas enfermidades. Ele quer quebrar todo tipo de bloqueio criado por causa das más experiências. Se permita ser tratado aqui hoje. Abra o seu coração e deixe Ele tocar em você hoje. Deixe Ele tocar na sua alma. O diabo quer te prender nesse passado tenebroso, mas Deus quer te dar um presente de alegria e um futuro brilhante. Algumas coisas talvez estejam cravadas na sua vida. Alguns projetos ainda não saíram do papel. Alguns sonhos você talvez ainda não conseguiu realizar, porque há um bloqueio, há uma barreira, há algo que está cravando e te desafiando todos os dias, dizendo que você não é capaz, que você não é forte, que você não vai conseguir. Mas o Todo-Poderoso me trouxe aqui nesta noite, e Ele manda eu te dizer que nesta noite esse bloqueio será quebrado, essa barreira vai cair por terra, o que está cravado será destravado, e você testemunhará o poder e o milagre de Deus na sua vida. Você vai romper em nome de Jesus. Você vencerá os desafios em nome de Jesus. Nenhum bloqueio, nenhuma barreira será capaz de impedir você em nome de Jesus romper, progredir e triunfar no Senhor. Em o nome de Jesus. Quem anda com Deus não se prende ao passado. Quem anda com Deus vive em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Não importa se o seu passado está marcado por manchas e pecados, o seu futuro ainda está intacto. Deus está te chamando para experimentar o novo dele na sua vida, o novo dele na sua casa, o novo dele no seu casamento, o novo dele na sua chamada, o novo dele no seu ministério. Se liberte do passado e viva o novo de Deus. Quem anda com Deus não pode viver preso ao passado. Se liberte e veja o que Deus tem para você. É um futuro de bênção, é um futuro de vitória, é um futuro de glória, é o que Deus tem para você. Terceira lição que nós aprendemos com a história de Abraão: quem é chamado por Deus não se prende a
coisas terrenas. Quem é chamado por Deus não se prende às coisas dessa terra. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 4, que Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos, irmãos? Alguns se enganam ao pensar que Deus chamou Abrão depois da morte de seu pai, quando eles ainda estavam em Harã. Porém, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nela nós podemos encontrar e ver que Deus falou com Abrão quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e que o pai de Abrão, Terá, ainda viveu mais 60 anos após ele partir. Primeiro, Terá era um homem idólatra. Mateus, onde encontramos na Bíblia que Terá era idólatra? Josué capítulo 24, verso 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaque. Josué está dizendo que Terá serviu, honrou, adorou a outros deuses. Segundo, Estevão diz que Deus apareceu a Abraão antes dele ir para Harã, estando ainda em Ur dos Caldeus. Atos capítulo 7, versículo 2 e 3. Atos 7, 2 e 3. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando este na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te, ou vai, à terra que eu te mostrarei. Terceiro, quando Abraão saiu, o seu pai estava com 145 anos de idade. Mas Mateus, quando nós lemos o capítulo 11, verso 32, e nós lemos aqui com você, dá a entender que com 205 anos o pai dele morre. E em seguida no capítulo 12 é que Deus o chama, dizendo para ele sair de onde ele estava. Vejamos o que a Bíblia diz. No capítulo 11, verso 26, nós lemos aí, a Bíblia diz que Terá tinha 70 anos quando Abrão nasceu. Quantos anos, irmãos? Quantos anos? 70 anos tinha Terá quando seu filho Abrão nasceu. No capítulo 12, verso 4 aí, Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos? Quantos anos? Desde o nascimento de Abrão até o dia da sua saída, quantos anos se passaram na vida do pai dele? 75. Quer ver só para simplificar para alguns irmãos? Quantos anos tem Israel? 19. Desde o nascimento da Israel até o dia de hoje, quantos anos se passaram na vida do Senhor e da pastora Noemi? 19, porque a Israel tem. Então, se Abrão sai com 75 anos, isso significa que do nascimento dele até a saída se passaram mais quantos anos na vida do pai dele? E o pai dele teve ele quantos anos? 70 mais 75? Então isso significa que se o pai dele morreu, lá no verso 32 do capítulo 11, com 205, 145 para chegar a 205, falta quanto, irmãos? Então o pai dele viveu ainda depois que ele se retirou. Então o desafio para Abrão foi muito maior do que a gente imagina. Porque não foi simplesmente, já tem que ter uma fé enorme para ouvir a voz de Deus e ir para uma terra que não conhece ainda, que nunca viu. E vai mais além, por quê? Porque Abrão sabia que se ele ficasse até a morte de seu pai, ele herdaria a maior parte dos bens do seu pai. Mas ao ouvir a promessa de Deus,
ele resolveu abrir mão de tudo que poderia ganhar, ficando com os seus parentes, acreditando que o Pai Celestial tinha algo maior e melhor para ele. Quem é chamado por Deus não se prende às coisas da terra. Quem tem promessa se desprende acreditando que Deus sempre tem algo maior e melhor, maior e melhor. Não precisa brigar com familiares e parentes por nada. Deixa Deus fazer do jeito dele. O que Deus tem para você é maior e é melhor, e Ele vai te ajudar a conquistar. É só você ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer que você faça. Ele vai fazer você conquistar e chegar onde Ele prometeu que você chegaria. Abraão abre mão de tudo e diz: eu vou, porque eu ouvi a voz de Deus. Mas e os seus bens que você tem para herdar? Deixa tudo para ir. Mas e a tenda do papai? Deixa para ir. Os rebanhos de papai, deixa também. E as terras de papai, deixa também. Eu vou porque o Pai Celestial tem bênçãos inimagináveis, imensuráveis para a minha vida. Oh, em o nome de Jesus, se desprenda desta terra e ouça a voz do seu Pai Celestial. O que Ele tem para você é maior e é melhor, e Ele vai com você, te conduzindo para fazer você conquistar. Você só precisa crer e confiar totalmente em Deus. Quem anda com Deus não pode se prender a coisas terrenas. Não pode se prender a essa terra. Ele precisa acreditar nas promessas, acreditando que aquele que prometeu é também fiel para cumprir. Quarta lição que nós aprendemos com a história de Abraão: algumas promessas de Deus estarão numa condicional. Algumas promessas de Deus estarão numa condicional. O que é isso? Promessas acompanhadas de condições. Se cumprirão se você fizer a sua parte. Algumas promessas na nossa vida estarão condicionadas a outra. Algumas promessas se cumprirão dentro de algumas condições. Exemplo, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, que Deus diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, disse Deus, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Uma promessa tríplice e condicional. Se humilhem, orem, busquem a minha face, se convertam, e então eu ouvirei, perdoarei e sararei. Se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês buscarem, se vocês se converterem, eu estarei pronto para os ouvir. Eu estarei pronto para perdoar. Eu estarei pronto para sarar. Outro exemplo, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja que Deus está dizendo: quando vocês me buscarem, certamente me acharão. Porém, somente se for de todo o vosso coração. Mateus capítulo 5, versículo 7. Outro exemplo. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Portanto, alcançaremos a misericórdia de Deus se aprendermos a ser misericordiosos com os nossos irmãos. Outro exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 12. Na versão NTLH está assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Alcançaremos o perdão de Deus quando aprendermos a perdoar o próximo. Alcançaremos o perdão do céu quando aprendermos a perdoar na terra. Outro exemplo bíblico. Outro exemplo. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 6. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Todas essas promessas, disse Deus, eu cumprirei com uma condição: se guardarem a minha palavra, se colocarem em prática os meus mandamentos. Vocês serão abençoados, vocês serão prósperos, se vocês guardarem as minhas palavras. E com Abraão não foi diferente. No capítulo 12, verso 2 e 3, Deus disse que o abençoaria, o prosperaria, o protegeria, porém, com algumas condições. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai-te da tua terra, zona de conforto, da tua parentela, se afaste um pouco do conforto e do meio desse povo idólatra, para a terra que eu te mostrarei. Tenha fé, acredite, confia em mim, caminha comigo e eu vou te abençoar. Se Abraão permanecesse no lugar onde estava, nada aconteceria. Se ele ficasse de braços cruzados, esperando Deus descer do céu para fazer tudo por ele, nada se faria. Ele precisou tomar atitudes para viver as promessas de Deus na sua vida. Tem gente que sonha muito, mas não consegue realizar nada porque não tem atitude. Tem gente que projeta muito, mas nada sai do papel porque é parado e não se move para nada. Hoje o Senhor desperta você e diz: acorda, porque chegou o tempo de você realizar esse sonho. Chegou o momento de você tirar esse projeto do papel. Se esforce, tome uma atitude e eu serei contigo. Se esforce, tome uma atitude e eu serei contigo. Algumas promessas de Deus estão na condicional, e alguns sonhos e projetos também se realizarão com condições. Porque não pense que Deus vai descer do céu para fazer tudo por você. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa dar o seu passo para você viver e experimentar o melhor de Deus na sua vida. Não adianta o pastor orar e dizer: irmãos, em nome de Jesus, ouviremos testemunho, vai acontecer milagre. Mas você começar a semana sem dar um passo para dar início ao seu projeto, para realizar o seu sonho, serão apenas palavras. Mas se você segurar essa palavra como uma palavra profética, com fé, e já levantar no outro dia dizendo: eu creio e eu vou viver o melhor de Deus, esse ano o sonho será realizado, esse ano o projeto sairá do papel, e você começar a trabalhar nisso, a trabalhar para isso, Deus será contigo, e Ele fará acontecer para a glória do nome dEle, e a palavra profética liberada aqui pela vida do homem de Deus se cumprirá na sua vida, na sua casa, e você testemunhará dizendo: eu iniciei o desafio, e Deus já fez o projeto sair do papel. Eu iniciei o desafio, e Deus já fez o meu sonho ser realizado. Eu dei o primeiro passo e Deus veio comigo me conduzindo, e tudo aconteceu como eu sempre sonhei e projetei, porque Deus estava comigo do início ao fim. Ei, querido, eu vim aqui te dizer nesta noite: em Deus você é mais do que vencedor. Em Deus você é capaz. Em Deus você pode transpor. Em Deus você pode derrubar muralhas. Em Deus você pode vencer. Em Deus você pode. Deus você pode. Quinta lição que nós aprendemos com a história de Abraão: quem tem promessa de Deus não precisa brigar por espaço. Quem tem promessas de Deus não precisa brigar por espaço.
O versículo 4 do capítulo 12 que nós lemos aí, termina dizendo, e foi Ló com ele. Mas no capítulo 13 de Gênesis, do verso 5 ao 11, a Bíblia diz que, num determinado momento, como Abrão cresceu, Ló também cresceu. E os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abrão. Quando Abrão fica sabendo que estava havendo contenda, briga, divisão entre os pastores dele com os pastores de Ló, ele se achega até Ló e diz para ele: ora, não haja contenda entre mim e ti. Não haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda essa terra diante de ti? Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ló levanta os olhos e vê as campinas lindas, maravilhosas, antes do Senhor destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E escolhe ir para lá. Ele vai para o Oriente, se afasta de Abrão. E Abrão não se preocupa com isso. Em outras palavras, o que Abrão disse é: Ló, eu percebi que não dá mais para estarmos juntos. Os nossos pastores estão brigando uns com os outros. Então, antes que a briga, que a fofoca, a mentira, a contenda, o disse-me-disse chegue até nós, é melhor nos afastarmos um do outro. Pode escolher o lugar para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Eu não tenho preferência ou ciúme algum, pois sei que onde eu for, as promessas de Deus me acompanharão e se cumprirão na minha vida. Eu não preciso brigar por espaço. Onde eu estiver, Deus vai me abençoar. Onde eu estiver, Deus me fará prosperar. Quem tem promessas de Deus não briga por espaço. Ele sabe que onde ele estiver, o Senhor será com ele e o fará vencer e prosperar. Quem tem promessa de Deus, quem tem sonho, quem tem projeto para realizar, para tirar do papel, não tem tempo para fofoca, não tem tempo para briga, não tem tempo para picuinha, não tem tempo para responder provocações em rede social, porque está muito ocupado e não pode perder tempo. Eu tenho sonho para realizar, eu tenho projeto para tirar do papel, eu não vou perder meu tempo com brigas, picuinhas, discussões. Deus me chamou para algo muito maior do que isso. O que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor. Aleluia! Não perca tempo, não gaste energia com coisas pequenas. Foca no projeto, foca na promessa, foca no seu sonho, foca no que Deus tem para você e para sua casa. Oh, o que Ele tem para você é muito maior e é muito melhor. Não gaste energia à toa, não desperdice tempo. Foca no seu sonho, foca no seu projeto, foca nas promessas de Deus para a sua vida. E acredite que Deus realizará. Quem tem promessas de Deus não briga por espaço. Quem tem sonho e projetos não desperdiça tempo com coisas pequenas, porque sabe quem é, onde quer chegar e para o que Deus o chamou. Sexta lição que nós aprendemos com a história de Abrão: Deus acrescenta e tira, mas com Ele a gente sempre ganha. Deus acrescenta e tira,
mas com Ele a gente sempre ganha. Em Gênesis 17, Deus resolve trocar os nomes de Abrão e Sarai. Gênesis capítulo 17, verso 4 e 5, veja o que está escrito. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Parece que Deus está acrescentando uma letra, porque Ele viu que era necessário. Vejam, o nome de Abrão, no hebraico, era Avram. Isso, o próximo, por gentileza. Vejam ali, o nome Abrão no hebraico é Avram. Isso, da direita para a esquerda, tá? Isso, da direita para a esquerda. Ali a gente tem a consoante Aleph, depois a consoante Vet, depois a consoante Resh, e depois a consoante Mem, Mem Sofit, Mem final. Aleph, Vet, Resh e Mem. Avram era o nome do patriarca. Av significa pai. Aleph, Vet, Av, pai. Resh e Mem, Ran, significa exaltado, alto, sublime. Avram, pai exaltado, pai alto, era o nome do nosso pai na fé, Abraão. Deus muda o seu nome e ele passa a se chamar Avraham. Isso. Deus muda o seu nome e ele passa a se chamar Avraham. Percebam agora que as mesmas consoantes continuam do alfabeto ivrit, do alfabeto hebraico, mas Deus acrescenta uma no nome dele. Aleph, Vet, Resh e Rei, é aquela consoante que está em vermelho ali, e Mem Sofit. Então de Avram ele passa a se chamar Avraham, que significa pai de uma multidão, pai de muitos. Observem que Deus incluiu a letra Rei no nome dele. Repita comigo, Rei. Mais uma vez, Rei. Agora vejamos o que Deus faz com Sarai ao mudar o nome dela. Gênesis capítulo 17, verso 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu. Sara será o seu. Veja agora o que Deus fez. Deus vai mudar o nome dela. E o nome Sarai, no hebraico, é escrito com as consoantes Sim, Resh e Yud. Sim, Resh e Yud, Sarai. Deus vai mudar o seu nome, tirando uma letra e pondo outra. Ele vai tirar o Yud, tá, gente? Que é essa última letra aqui, ó. Isso, Yud. Ele vai tirar o Yud, que na transliteração e tradução equivale a Y ou AI no português. E vai pôr a letra novamente Rei no final. E de Sarai, ela passa a se chamar Sara. Agora é Sim, Resh e Rei. Sim, Resh e Rei. Observem que Deus acrescentou uma letra Rei no nome de Abrão, mas ele tirou uma letra do nome de Sarai e acrescentou a letra Rei depois de haver tirado. Por que é que Deus tira uma letra e põe Rei na letra de Sarai, no nome de Sarai? E por que é que Deus apenas acrescenta no nome de Abrão? Vejam, no tetragrama, no nome do Eterno, temos duas vezes a letra Rei. Olha ali, ó, Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Ali a gente tem Adonai, Yahvé, enfim. Yud, Rei, Vav, Rei. É o tetragrama do Eterno. O que Deus está fazendo é pegando parte do seu nome e colocando no meio do casal. Como quem diz, a partir de hoje, vocês vencerão, vocês triunfarão, vocês romperão,
vai gerar um milagre, não porque vocês são bons, não porque vocês são muito capazes, não por causa das suas habilidades e talentos, mas é por causa do meu nome. É no meu nome que vocês vencerão, é no meu nome que vocês conquistarão, é no meu nome que vocês avançarão. Eu vim aqui dizer nesta noite que em nome de Jesus você vai vencer o desafio, vai tirar projeto do papel, promessas se cumprirão sim, mas é no nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome do Todo-Poderoso. Ele fará você vencer. É no nome do Senhor que a gente vence, é no nome do Senhor que a gente triunfa. Oh glória, oh glória, oh glória. Segundo, passo por gentileza. A letra rei também significa a eternidade, a glória de Deus. A quinta letra do alfabeto hebraico é rei. E nós temos no hebraico o que chamamos de gematria. Gematria é quando cada letra equivale a um número. Ou seja, Aleph, 1. Bet, 2. E assim vai até Yud, porque é a casa das unidades. Depois a gente entra de Kaf até adiante na casa das dezenas. E depois de Kof a Tav a gente entra na casa das centenas. Mas a gente não está aqui para aprender hebraico, então vamos. Esse número 5, que equivale à letra rei no hebraico, na numerologia judaica e bíblica, representa a graça de Deus protegendo o seu povo. E também representa a conexão de Deus com o homem. O número 5 pode significar, dentre outras coisas, passe para nós por gentileza, vejam. O número 5, ele pode significar revelação de Deus. Por que o número 5 pode significar revelação de Deus? A lei de Deus foi entregue ao seu povo na forma de 5 livros que são chamados de Torá, ou Pentateuco. É tão importante a lei que Davi se deleitava em meditar nela. O salmista diz que é bem-aventurado quem nela medita de dia e de noite. Nela nós achamos alimento, conforto, poder e sabedoria. Os príncipes das tribos de Israel ofereciam para o sacrifício, cada um, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros. O número 5, que é representado pela letra rei do alfabeto ivrit, do alfabeto hebraico, também pode significar santificação. O livro de Levítico, que trata da santidade, traz no começo um cerimonial de 5 ofertas, que simbolizam tudo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Os salmos são divididos no original em livros, que correspondem aos 5 livros da lei. Os livros poéticos do Antigo Testamento destacam a santidade, o louvor e a adoração a Deus. Eles são 5. Para enfrentar o gigante Golias, Davi apanhou 5 pedras do riacho. Jesus, para realizar a nossa redenção, ele recebeu 5 feridas. Uma na mão direita, outra na mão esquerda. Outra no pé direito, outra no pé esquerdo. E uma ao lado com a lança do soldado. O número 5, representado pela consoante rei, também pode representar oportunidade. Para perceber o mundo exterior, Deus nos deu 5 sentidos. Os membros usados para os trabalhos práticos são os pés e as mãos. Cada um termina em 5 dedos. O primeiro servo da parábola dos 10 talentos recebeu 5 talentos para trabalhar e agradar ao seu Senhor. Da mesma forma, cada cristão pode ter no mínimo 5 possibilidades de servir a Deus e não apenas uma. Um rapaz apresentado a Jesus por André entregou 5 pães com os quais alimentou uma multidão. Quando Deus muda o nome de Abrão e Sarai, a mensagem é esta: Abrão, no meu nome vocês vencerão. Através do meu nome eu me revelarei a vocês. No meu nome vocês serão santificados. Através do meu nome vocês terão novas oportunidades. Era Deus pegando do seu nome, colocando entre eles e dizendo: haverá santidade no meio de vocês.
haverá grandes oportunidades para vocês. No meu nome vocês vencerão. Com Sarai, Deus tira porque também era necessário. Qual a letra que Deus tirou do nome do Sarai? Quem lembra a letra? Iud e. O que faltava ainda na vida deste casal? Alguém lembra? O que faltava? Deus faz um milagre. E ela gera e dá à luz um filho. Qual o nome do filho? Qual o nome do filho? Isaac começa com qual letra? O que Deus tirou de Sarai, e talvez lhe fez falta por um momento, depois Deus lhe devolve com o Isaac, que significa sorriso. Porque Deus tira e acrescenta, mas com ele a gente sempre ganha. Deus sempre terá o melhor para você. E acredite, Ele nunca perde o controle. Ele nunca perde o domínio. Ele nunca perde o governo. Deus sempre estará no controle da sua vida. Deus sempre estará governando a sua vida de forma perfeita. Ele tira e acrescenta, mas com ele a gente sempre ganha. Me deixa nesta noite profetizar sobre a sua vida com responsabilidade, com temor e com tremor. Em o nome de Jesus, você vencerá esse desafio e realizará tudo que projetou para o ano de 2024. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza o impossível. Em o nome de Jesus, o que você pensou que era perda, você vai entender que era apenas Deus segurando para um tempo propício e estabelecido por Ele para fazer acontecer na sua vida. E em nome de Jesus, pela fé, eu profetizo que esse ano Deus fará acontecer. Deus fará acontecer e o nome dele será glorificado na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua faculdade. Deus vai fazer acontecer do jeito dele. Se você recebe esta palavra, aplauda o Senhor com o melhor que você puder, porque Ele merece. Aleluia! Aleluia! Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda faz projetos sair do papel. Deus ainda continua cumprindo as suas promessas. Ele tira e acrescenta, mas com Ele a gente sempre ganha. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.